Tudo bem, senhores? Luz, câmera, ação, vamos gravar. Então é o seguinte, minha gente. Hoje nós vamos começar a sair da estatística dos antigos, porque afinal a ciência de dados também tem que fazer o que os antigos faziam e muito mais, não é mesmo? Nós vamos começar a sair um pouquinho da estatística tradicional, inferência estatística tradicional dos antigos, que não chamava aprendizado, chamava só inferência mesmo, mas era tudo uma questão de nomenclatura, e começar a fazer umas coisas um pouquinho mais com cara de computação, ciência de dados e tal, mas que os antigos sabiam fazer também, tá? Mas é que agora é muito mais demandante por esse tipo de coisa, que são os classificadores. Então vamos começar a pensar em classificadores, e vamos usar o Bayesiano para isso, vamos determinar as classes, vamos usar a regra de Bayes para isso, tudo mais. Quem viu minha disciplina de reconhecimento de padrões ano passado, era para ter visto essas coisas também, mas aí eu peguei Covid, saí do ar e acabei ficando só com o aprendizado não supervisionado, fazer cluster e coisa desse tipo, e não falei mais nada sobre isso, até ia dar as férias depois, mas aí não deu vontade, não, brincadeira. Aí eu sabia que eu ia dar essa disciplina aqui, falei, não, deixa para lá não, deixa para cá. Deixa para cá, então é por isso que eu vou abordar isso. Então, mesmo você que já fez minha disciplina no passado, talvez usufrua disso aqui. Alguns que fizeram a disciplina completa ainda no mundo presencial, antes da pandemia, antes dos dinossauros, quando os dinossauros andavam pela Terra, talvez relembre de algumas coisas, vou tentar fazer um pouco diferente, mas essencialmente é o que você já viu mesmo. Vou fazer os classificadores. Vou botar um pouco mais de matemática dessa vez do que eu fiz da outra vez, porque nós não estamos ao vivo lá para ficar fazendo código junto, então vai ser na lousa mesmo. Bom, e aí depois vocês implementam. Então, uma vez dito tudo isso, vamos só relembrar aqui, vou botar no cantinho aqui nessa regra de Bayes, porque eu vou utilizar ela avançadamente daqui a pouco. A intersecção B pode ser a mesma coisa que a probabilidade de A e a probabilidade de acontecer A e B pode ser a probabilidade de A e B, sabendo que A já aconteceu, mas também pode ser a probabilidade de B. Isso aqui já foi visto em vários vídeos passados, por isso que eu estou botando rapidinho, nossa boa e velha regra de Bayes vai sair daqui, B sabendo que A já... Não, probabilidade de A sabendo que B já aconteceu, e aí, como isso aqui é igual, a gente faz esse pedaço aqui, manipula ele para ficar do jeito que a gente quer. Então, eu vou botar a probabilidade de B dado A é igual a probabilidade de B vezes probabilidade de A sabendo que B já foi, dividido por um fator de normalização, probabilidade de A. Maravilha. Beleza, então isso aqui é só para relembrar o que a gente vai usar hoje. Só que agora a gente vai usar num contexto diferente. No passado, a gente queria coisas assim, né? No passado recente aí, nos vídeos passados, a gente queria fazer alguma coisa do tipo função do parâmetro θ, e aí eu vou botar θ vetor aqui, porque podia ser enorme, dados, os dados, putz, essa nomenclatura é feia, né? A função de probabilidade dos parâmetros, dado as observações, x vetor aqui, que são as observações, sei lá o que foi que você observou, é igual ou melhor, é proporcional a sua opinião sobre os parâmetros antes de começar, a sua a priori, vezes a sua verossimilhança, quer dizer, a probabilidade, ou nesse caso densidade, estou botando Finho, já falei milhões de vezes que eles, no contexto correto, eles são intercambiáveis. Claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vai ver ao longo desses vídeos todos que eu confundo. Não é que eu confundo, é que eu falo. Quer dizer, eu confundo. É que eu falo sempre densidade, mas eu estou pensando nos dois, tá? Se precisar ser probabilidade, você troca e pronto. Hoje a gente vai precisar trocar, porque hoje vai misturar contínuo com discreto. Mas voltando aqui, sem perda de generalidade, como diria o outro, Φ de θ vetor dado as observações é proporcional a priori, quer dizer, o que você acha de θ antes de começar, ou o que você aprendeu nos livros, ou o que você aprendeu em experiências anteriores, o que você aprendeu no passado, o que você, antes de fazer a observação de hoje, vezes a função a densidade de probabilidade dos dados, propriamente dito, quer dizer, das observações, supondo que o mundo é do jeito que você pensa que ele é. Quer dizer, qual é a probabilidade de ver o que eu vi, sabendo, fingindo que o mundo funciona do jeito que eu penso que ele funciona, que seria o θ. Então, é proporcional aqui, porque eu sumi com a constante de proporcionalidade. Maravilha, a gente viu isso aqui antes, isso aqui era o que a gente queria fazer para fazer inferências sobre, fazer afirmações probabilísticas e estatísticas sobre os parâmetros θ, que era como eu estava codificando não no sentido de computação de código, mas como eu estava
matematizando o problema que eu preciso resolver, sei lá como. Aí eu estava matematizando através de uma família de densidade que você achou que servia, e aí ela tinha parâmetros que definiam ela, e esses parâmetros foram todos encapsulados aqui num teta-vetor gigantesco, só para ficar genérico e não entrar nos específicos do que é teta, dadas as observações. Beleza. E aí tinha a verossimilhança, que também era uma função. Isso aqui era prior, esse aqui era verossímil. Beleza. Essas coisas aqui continuam valendo. Mas hoje a gente vai fazer um problema diferente, que é o problema dos classificadores. Agora o que a gente quer é o seguinte: a gente quer saber qual é a probabilidade vamos supor, vamos começar simples, tá? Eu não vou começar genérico, não. Vou falar de um problema de duas classes. Problema de duas classes. Podia ser 4 classes, do tipo 4 potes, mas vamos falar só de 2 classes para começar. 2 classes. Eu tenho a classe A e a classe B. E eu quero adivinhar, eu quero saber qual das duas é mais provável. Eu quero tomar decisões. Chega uma entidade nova lá e eu quero saber qual delas eu quero saber se eu devo decidir que uma coisa nova que chega, eu vou decidir se ela é do tipo A ou se ela é do tipo não A. Nesse caso, como só tem 2, é tipo A ou não A. Mas eu vou chamar de A e B só para ficar bonita aqui a anotação. Dá para estender isso para mais classes, a gente vai fazer isso, talvez até hoje, mas vamos começar simples com 2 classes e botar aqui o ferramental probabilístico para funcionar a nosso favor. Então, o problema tem 2 classes. E aí eu podia colocar uma variável aleatória aqui para dizer se ela é igual a A, é porque decide A, se ela é igual a B, é porque decide B. Eu vou chamar isso de omeguinha. Omeguinha vai ser o estado da natureza. E por que ômega e não qualquer outra coisa? Porque eu estou seguindo a anotação do livro. Deixa eu fazer aqui uma anotação do livro do Duda. Vou botar aqui na tela, só para você ver aqui o que eu estou fazendo, só para não dizer que eu estou tirando do nada. O livro do Duda, que eu acho que eu recomendei no primeiro dia, até agora a gente usou algumas coisas, mas eu não falei explicitamente aonde estava. Mas no finzinho eu mostro aqui, tá? Mas por enquanto não precisa pensar nisso, não. Mas é só para dizer que sai de algum lugar. O clássico do livro do Duda, Pattern Classification. Bom, mas beleza, por isso que eu estou usando o omeguinha. Aqui ele já está falando de várias classes, né? Vamos, deixa assim mesmo, foi só uma observação para você saber de onde eu estou tirando isso aqui. Vou tirar isso aqui para ninguém se confundir no futuro. Bom, então nós vamos falar assim, se omeguinha é igual a A, string A é porque é da classe A, se omeguinha é igual a B, é porque é da classe B. Mas esse negócio de A e B tá feio, né? Vamos fazer 1 e 0? Vamos fazer 1 e 0. Então, se ômega é igual a 1, então A. Se igual a 0, então B. Aí, se tiver mais classes depois, a gente podia até ser 0, não, podia ser, em vez de 0, vamos chamar de 2. Então, B. E aí, mais tarde, se quiser fazer classe 1, 2, 3, 4, tranquilo, tá? Então, essa ômega vai ser a variável da natureza, vai ser o estado da natureza que me diz, basicamente, o número que sair diz qual é a classe ao que pertence a observação nova que vai aparecer, que a gente quer prever, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Uma situação onde a gente vai ter dados para a gente aprender. Eu já vou destrinchar mais, eu só estou dando um spoiler aqui, só estou dando um trailer do que vai acontecer. Vai chegar um cara novo e a gente quer saber, a gente quer decidir se ele pertence a uma classe ou a outra. E para isso nós vamos fazer uma fronteira de decisão. Nós vamos fazer um risco no chão e dizer, se passar daqui, você é do meu time, se não passar daqui, você é deles. Daqui para cá, você é nós, daqui para cá, você é eles. É isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Bom, nós vamos fazer com 2 classes, talvez fazer 2D, primeiro vamos fazer 1D, depois a gente vai fazer 2D e generalizar para mais D, para KD dimensionais. Bom, cadê? Bom, então o problema de 2 classes vai ser isso aqui, vai ser a modelagem. E aí o que eu quero saber no final? O que eu quero? Vou usar a nossa eu quero fazer o seguinte, eu quero saber qual é a probabilidade de ômega ser igual a A, dado observações. Qual é a probabilidade de ômega ser igual a dado? E aqui é probabilidade mesmo, por isso que é P maiúsculo aqui, não é F, porque nós estamos falando de uma variável discreta, e bem discreta, ela só tem 2 estados, ou se der 1 é porque pertence ao time A, se der 2 é porque pertence ao time B. Toma o ping? Ping, pong. Maravilha. Então,
Segundo a nossa lei, nossa regrinha de Bayes, que vale independente se você gosta de ser Bayesiano ou não, a regra de Bayes vale mesmo assim, que nós estamos usando ela agora. A probabilidade de pertencer à classe 1, de omeguinha ser igual a 1, dado observações X, que a gente nem modelou ainda, daqui a pouco a gente vai pôr a matemática completa, só estou querendo dar um conceitual primeiro. Isso aqui é igual a probabilidade de dar ômega igual a 1, tipo, qual é a probabilidade de sair ômega igual a 1? Antes de observar qualquer coisa, qual é a probabilidade de ser do time A? Em geral, a gente faz isso aqui, a gente usa isso aqui quando tem muito mais A do que B, quando você sabe que A é mais comum do que B. Então, você não vai ignorar esse fato, quando você sabe que é mais comum A do que B. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, é a nossa priori aqui, a priori, a probabilidade de dar omeguinha igual a 1 vezes a verossimilhança desse modelo, que é a probabilidade de dos dados darem, de você observar o que você observou, dado que ele é da classe 1. E aqui eu já vou trocar a probabilidade por uma funçãozinha, fzinho contínuo, porque eu não sei qual é o modelo que a gente está trabalhando ainda. Então, em geral, pode ser contínuo. Aqui não, tá? Aqui era a variável discreta, que falava que só tinha 2 valores possíveis, é do A ou é do B. Então, aqui também só ou é do A ou é do B, é uma probabilidade mesmo. Mas aqui, qual é a chance de ter observado, qual é a probabilidade de eu observar os dados que eu observei? Dado. Qual é a chance de eu obter esses dados? Given. Pô, esse negócio de dados, observações, me dá nervoso. Qual é a chance de você ver o que você viu, sabendo que a classe certa é 1? Isso aqui pode ser um modelo contínuo, pode ser, sei lá, o que você está aprontando aqui. Então, não necessariamente são probabilidades, pode ser que seja uma função de densidade. E hoje nós vamos usar densidade. Então, eu já troquei aqui por F'inho. Então, você está vendo que já misturou densidade com probabilidade. Pode isso, Arnaldo? Pode fazer isso. Eu não vou entrar no matematiquês de por que pode fazer isso, os sigmas álgebras do mal e todas as teorias que estão por trás, que já são dominadas, tá? Mas são mais avançadas do que o nosso nível aqui. A gente não precisa disso. A gente precisa acreditar que pode fazer isso e que existe um formalismo matemático que permite misturar essas coisas assim, desde que você faça tudo direitinho, defina as coisas direitinho. Se você faz esses caras aqui, as medidas de probabilidade existirem no espaço contínuo, mas que só tem massa em pontos, você faz esse conversar com esse acaba se transformando numa densidade também, só que é uma densidade especial, que só tem, como se fosse assim, ela tem uma largurinha zero e densidade infinita só em alguns pontos. Não tem teoria para fazer isso, não vou entrar nesse detalhe, mesmo porque eu iria me perder, é mais avançado do que nós todos conseguimos fazer aqui, mas eu te garanto que isso pode ser feito, tá bom? Então, vou misturar. Igual todo mundo faz, porque pode. Beleza, então deixa eu escrever de novo aqui embaixo. O que eu quero é o seguinte, eu quero saber qual é a probabilidade de ser a classe 1, dado as minhas observações. Depois eu quero saber qual é a probabilidade de ser a classe 2, dado as minhas observações. E adivinha o que eu vou fazer para decidir? Eu vou decidir perguntando a seguinte coisa. Vou botar a razão de chances aqui, a razão de probabilidade, e falar, olha, se isso aqui for maior do que 1, é porque classe A é mais provável, racionalmente, escolho A. Faz sentido a lógica? A lógica vai tudo derivar não no sentido de derivar no limite, mas no sentido de vai tudo sair desse tipo de raciocínio, por isso que eu preciso que você entenda isso aqui. Teremos um problema de escolha, eu tenho que tomar decisões e ganhar dinheiro, talvez, com isso, ou salvar vidas, mais legal ainda do que ganhar dinheiro, fazer coisas relevantes, através de decisão, então nós estamos bem no mundo de ciência de dados mesmo, e estatística antiga também, viu? Acho que nessa altura você deve ter percebido que eu acho que tem muita modinha nesse negócio de ciência de dados, mas tudo bem, vamos lá. Você vai ver se a classe 1 é mais provável que a classe 2, fazendo uma razão de odds aqui, uma razão de chances, e se for maior do que 1, é porque o de cima ganhou, se for menor do que 1, é porque o de baixo ganhou, e aí você escolheria inversamente. Para 2, se fosse para mais classe, você tem que fazer os pares. Aí fica um pouquinho mais sofisticado, mas não muito. Professor, fala. Eu sei que é um caso muito excepcional, mas, por exemplo, e se der exatamente 1?
Se der exatamente 1, você joga uma moeda para cima e escolhe qual que você quer que fique. Não tem jeito. Empatou. Se empatar, você usa o critério de idade, sei lá. Você tem que ter um if lá que diz, se der estritamente a mesma coisa, aí você tem que desempatar. Os mais sofisticados, na verdade, tem não é disso que eu estou falando aqui, tá? Mas os mais sofisticados têm 3 regiões. Duas de decisão, né? Que você fala, ganhou A, ganhou B, e uma de sei lá. E a de sei lá pode disparar um outro processo de desempate, e aí começa a ficar legal mesmo. Mas, por enquanto, vamos ser simples aqui. Vai ter uma fronteira mesmo de que vai decidir você é de A ou você é de B, tá bom? E vai ser desse jeito aqui que a gente vai fazer. É essa a lógica que está por trás. A probabilidade a posteriori, então isso aqui é a posteriori, esqueci de falar isso. Falei a priori, a verossimilhança, não falei da posteriori. Quem estava aqui nos vídeos passados sabe disso, mas é bom relembrar. Posterior, prior e, bom, se está tudo em inglês, não vou botar likelihood, likelihood, está tudo em inglês mesmo. Posterior, prior and likelihood, acionar, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui. Esse é o espírito da decisão bayesiana, você decide para aquele que tem maior chance. Esse tipo de raciocínio não é o mesmo daquele framework teórico que usa p-valor e tal, não é isso. Aqui é um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, mais consistente, porque aqui você avalia as duas hipóteses. Pode ser que a probabilidade de ser ômega igual a 1 seja michuruquíssima, 0,00001. Mas a de ser W igual a 2 é menor ainda. Bom, você escolhe W1. Claro, no caso onde você só tem 2 classes, aí não dá para fazer isso, porque ou é esse ou é esse, não existe outra opção, não é mesmo? Então, a soma desse com esse tem que dar 1 no total. Nós estamos criando uma situação onde só tem 2 classes, não tem outra. Mas esse raciocínio de probability ratios, de odds ratio, de chance relativa, ele é um raciocínio bem legal, porque ele sempre leva em conta o que você quer e a alternativa ao que você quer. A alternativa ao que você quer, às vezes, é pior ainda. A sua é ruim, mas a alternativa é pior ainda. Esse sistema, esse raciocínio aqui de comparar probabilidades a posteriori e aí decidir o que fazer, ele leva em conta esse tipo de coisa. Mas não estou aqui para te convencer disso, eu só vou te contar como funciona. Disciplina básica de ciência de dados é suficiente para sair fazendo decisões desse tipo, mas se você gostou dessas coisas e quer se afundar mais, vai fazer pós nisso e tal, vai se afundar cada vez mais, aí você vai ver muito mais nuances e detalhes, mas por hora eu acho que está suficiente para a gente ficar por aqui, e para ser um bom piloto de pacotes e de programas e fazer muita coisa legal, isso aqui também é suficiente, tá bom? Tudo bem? Deu para entender a moral da história de como é que nós vamos fazer isso? Agora vamos para os detalhes. Ping? Bom. Maravilha. Então tá bom. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos decidir. Deixa eu botar aqui um exemplinho para você visualizar aqui rapidamente, se fosse unidimensional, tá bom? Vamos supor que você tem 2 classes, a 1 e a 2. A gente já fez isso aqui no passado em outros vídeos. Vamos supor que elas são bonitamente... Era vermelho e verde, sempre vermelho e verde. Elas são bonitamente... maravilhosamente bem modeladas por essa curva aqui, tá bom? Não vamos entrar nesse detalhe aí, mas é assim, pô, as duas classes são assim, essa é a A, essa é a B. Decidir, chegar um cara novo, puf, um cara que tem esse valor aqui, puf, esse valor aqui. Isso aqui é X, e aí chegou um X novo. Decidir se vai ser verde ou vermelho, aqui é fácil, né? Você olha quem deu maior, aqui é óbvio que foi esse aqui. Se der aqui o X novo, esse é óbvio que deu aqui. Tá tranquilo. Mas e se for mais para cá? Tuft aqui, por exemplo. Aqui, como você decide isso? Eu decido dizendo que a probabilidade, faz de conta que isso aqui já é a probabilidade a posteriori, depois que você fez todas as continhas que tinha que fazer, já deu a sua posterior probability, já está no jeito. A posterior probability desse é maior. Não, desculpa, o vermelho é menor do que o verde. Então eu vou escolher verde. Fala. Alguém perguntou? Tipo, pensando já em programa, pode ter uma chance que, sei lá, a probabilidade de ser a segunda classe seja 0. Não seria mais fácil só ver qual probabilidade é maior, uma que a outra? Sim, seria mais fácil. Do ponto de vista de programação.
Mas para fazer as equações, sim, seria mais fácil e dá para fazer isso. Eu poderia simplesmente vasculhar aqui e falar, toda vez que esse for maior do que esse for maior do que esse, eu ponho e pronto. Sim, inclusive porque aqui pode explodir para zero, dar infinito e tal, mas infinito é bem maior do que 1, se isso aqui, ou seja, isso aqui ganhou. Formalmente dá na mesma, tá bom? Você falar assim, eu falo que isso aqui, dado x, é maior do que isso aqui, dado x, ou fazer uma diferença desse aqui, dado x vetor, que são os meus dados, menos a diferença, dado. Isso aqui é maior que zero. Tanto essa opção quanto essa, elas têm que dar exatamente a mesma coisa. Talvez na hora de programar isso aqui seja mais fácil, mas não sempre. Por isso que, e não do ponto de vista de achar o ponto, achar analiticamente a equação da fronteira de decisão. Aí esse aqui não é legal, mas esse daqui é, tá bom? Eu já estou te contando o fim do filme só para te responder. Tudo bem? Legal, eu tava preocupado da outra probabilidade de ser zero, daí estourar. Bom, se essa probabilidade for zero estourar, dá infinito. E infinito é muito maior do que 1, certeza que é a classe de cima. Sim, sim. E se esse aqui der zero e o de baixo 1, porque só tem duas, né? Então, se esse aqui der zero e de baixo 1 dá zero, e zero é muito menor do que 1. Então só pode ser de baixo. Então dá certo mesmo assim. Você talvez esteja pensando em questões numéricas, você que está fazendo em C, né? Deve estar fazendo em C++, deve se preocupar com essas coisas. Não, brincadeira. Foca. Então tá. Formalmente, do ponto de vista lógico, os três têm que dar na mesma, tá? Mas na hora de escrever as equações da fronteira, esse tipo de jeito, esse também, mas esse tipo de jeito é melhor, você vai ver por que daqui a pouco, tá bom? Então, ó, voltando, posso continuar? Pode, respondeu sim. Então, ó, se eu chego um cara novo aqui, eu posso olhar quem é maior, mas eu posso também fazer a diferença entre eles, né? A diferença seria essa alturinha aqui, ou eu posso fazer a razão entre eles, que aí não tem como mostrar graficamente, não tem interpretação visual nesse exemplinho, mas é tudo a mesma coisa. E aí você decide, pronto. Existe um lugar aqui, um lugar mágico, um lugar especial, onde o sol não se põe, né? Luft, que dá empate, que é justamente onde dá empate. Seria o lugar onde isso aqui é justamente 1, formalmente 1, igual a 1. Ou nesse caso aqui, a resposta é igual, e nesse caso aqui dá 0. Seria aqui. Então, se eu estivesse fazendo, resolvendo esse problema unidimensional, que é simplista, e precisasse achar quem é o x estrela que eu preciso escrever em algum lugar. Se for maior que x estrela, bota verde, B. Se for menor que x estrela, bota vermelho, A. Seria aqui, concorda? É como se eu estivesse fazendo a fronteira de decisão. Aqui é a fronteira de decisão em uma dimensão, é apenas um pontinho, é esse ponto aqui. Para a direita é uma coisa, para a esquerda é outra, sem graça. Então vamos fazer 2D daqui a pouco. Mas a lógica da ideia deu para entender? Acho que não. Ó, sim. Deu para entender sim. Esse ponto é justamente o ponto onde dá igual. É o tal do empate. Mas só, você não acabou de falar que se der empate, você tem que escolher para que lado vai cair? Não, se um cara novo cair exatamente no ponto de empate, aí você tem que escolher onde vai cair, beleza. Mas não é isso que eu estou falando aqui agora. O que eu estou falando é que existe um ponto aqui, que é justamente o ponto do empate. É a fronteira, é o muro. O muro fica aqui. Se você puser um muro aqui, quem tiver por um lado é vermelho, quem tiver por outro é verde. Isso que é descobrir a fronteira de decisão. No unidimensional é molezinha, deu para ver, é só um pontinho, esse x estrela especial, vai ser o valor de corte, mas em mais Ds a gente vai ver como fica e o raciocínio é o mesmo. Aqui eu não falei quantos Ds tinha, aliás, falei que era multidimensional, porque até coloquei um vetorzinho aqui, tá bom? Mas deixa eu ampliar para 2D para ver se essa ideia, se a ficha cai mesmo. Vamos supor que em vez de 1D, agora nós estamos fazendo em 2D. Então tem o x1 e o x2. Não vou fazer xy mais não, porque xy é coisa de criança. Vamos fazer vermelhinho. Vermelho, tem seus pontos aqui. Aí você estimou a sua densidade de probabilidade, que a gente ficou fazendo vários vídeos até agora, e a gente vai finalmente usar isso. Então faz de conta que você estimou e é uma coisa assim, tá bom? Não vou nem falar quem é, tem um F que diz que é assim.
e seria o equivalente, se eu tiver com falta de ideia, você põe uma gaussiana, que é o que a gente vai fazer, tá? Mas, já spoiler, mas uma densidade, propriedade contínua qualquer aí. Quando é unidimensional é só escrever um risco, mas quando é mais dimensional você tem que fazer essas curvas de cima, vimos isso em várias ocasiões no passado, não vou voltar nisso, beleza. Mas se tiver dúvida, depois eu respondo. Aí, mesma coisa para a classe B, que vai ficar aqui. Tinha seus pontinhos aqui, aí você estimou com o seu máximo verossimilhança, com o seu máximo posterior, sei lá, você deu um jeito e achou qual é a melhor densidade de probabilidade que reflete os seus dados. Adeus dados, não preciso mais de você, agora eu só falo de densidade. Ficou bonito? Esse é B, e esse é A. Responde que sim. Ficou bonito? Sim! Maravilha. Ó, então agora nós estamos nesse problema. E agora? Cadê a fronteira de decisão? Ih, agora engrossou, hein? Antes era fácil, era só achar onde tinha o ponto aqui. Agora engrossou. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso achar, cadê a altura delas? Isso são curvas de isodensidade. É que nem aquele mapa que você via em geografia, sabe? Você está olhando de cima. Curvas de nível de geografia, são duas montanhas saindo para fora, assim, uma vermelha e uma verde, apontando os olhos para você, assim, pum, apontando na sua cara. Falta só uma carinha, assim, para ficar bonito. Mas, enfim, vamos supor que que essa aqui vale o mesmo que essa vale o mesmo. Tá? Vamos supor que essa aqui é vou chutar qualquer valor, 2,1, e essa é de 2,1 também. Aí essa é de 3,5, essa é de 3,5, a próxima. Aí a próxima curva é de... Não, como é que pode isso, professor? Você não falou que a montanha estava saindo da tela? 2,1, então tem que ser menor. 1,9 e 1,8, tá bom? Unidades arbitrárias, não tem unidades, porque é a densidade do negócio. Tudo tem que ter unidades, exceto quando não tem, não é mesmo? 2,0, 1,9, 1,8 e 1,7, tá bom? Beleza? Tá dando para visualizar? Não vou mais ficar desenhando 3D bonito, assim, não, aqui, aí tem uma montanha aqui, outra aqui, uma entrando dentro da outra, assim, não vou fazer nada disso não, tá? Cada uma dessas curvas é porque estão na mesma altura. Beleza? Beleza. Tá. Então, olha só. Vamos ver se essa curva de 1,8, ela encontra de 1,8 aonde? É aqui, ó, puf. Tá vendo? Deixa eu pôr de outra cor. Ela encontra aqui, ó, 1,8, encontrou conta de um puf. Então, esse pontinho aqui seria o equivalente em alguma vista. Se eu cortasse, se eu pegasse uma... Ó, vamos exagerar aqui na nossa licença poética. Se eu pegasse uma faquinha, olhasse assim, ó, cortasse de assim, tá vendo? Cortasse uma faquinha, vou dizer um recurso didático, uma faquinha, assim, cortou esse bolo aqui, agora você olhou de lado. Se você olhasse de lado a projeção de assim, tem um zóio aqui olhando, faz de que você está olhando de assim, tá? Olhando de assim, você teria um treco parecido com esse, certo? Onde as duas alturas se encontraram. Essa curva encontrou com essa curva de 1,8. Tá bom? Encontraram aqui. Pum. Então, esse é o ponto onde, se cair daqui para cá, eu decido uma coisa aqui. Agora, nesse ponto aqui, ó, vou pegar um outro ponto. Nesse ponto aqui, vale 1,8, 1,8 a classe B, mas a classe A vale menos, né? Porque eu não fiz o próximo. Se eu tivesse feito o próximo, estaria aqui, ó. Certo? Faz de conta. Seria 1,7, faz de conta. Então, nesse ponto preto aqui, B é maior do que A. Percebe? Faz sentido ou não? Sim. Faz. B é maior do que A, então se caísse nesse ponto aqui, eu escolheria B. Mesma coisa, posso fazer esse exercício em vários lugares. Vamos fazer um outro aqui. 1,7 é essa curva aqui, 1,7 encontrou com 2, ó. Não, 2 é esse é 1,9. Pum, aqui. Opa, vermelho não, vamos fazer preto. Não vou fazer todos, fica tranquilo. Mas, pum, encontrou mais um exemplo aqui, esse ponto. Então, se o meu novo carinha tem x1 igual a não sei quanto aqui, e x2 igual a não sei quanto, a densidade neste ponto para vermelhos é 2. E a densidade neste ponto para verde é 1,7. Quem ganhou é vermelho. Então, aqui, nesse ponto, decide-se por vermelho. E assim eu poderia fazer para todos os pontos. Concorda ou não? Sempre perguntando quem é maior, quem é maior, quem é maior, quem é maior.
É exatamente o mesmo raciocínio que esse, só que mais difícil de visualizar, ponto a ponto. Beleza? Beleza. Então, só que aí, em vez de ficar fazendo isso, a gente pode fazer o que eu falei para você que eu ia fazer, botar essa probabilidade. Eu posso chegar e falar assim, tá bom, a posteriori de W1, dados as minhas observações, ela, em relação à posteriori de W2, dados as minhas observações, ela é maior do que 1? Sim, não, podia ir vasculhando um por um aqui. Isso aqui é uma densidade, lembra? Isso aqui desculpa, isso aqui é uma probabilidade. Ela vai ser função dos dados, de alguma forma. Então, a gente pode saber, esse cara aqui, no ponto preto que eu acabei de falar, que eu tinha acabado de falar, este aqui vale 1,9 e esse de baixo vale 1,7. 1,9 sobre 1,7 é maior do que 1, foi a conclusão que a gente fez agora há pouco. E assim eu poderia calcular para cada um dos pontos. Basta fazer essa razãozinha. Só que aí, eu teria que ficar fazendo um for que calcula, e agora chegou na pergunta que o colega fez agora há pouco e eu dei uma antecipada, mas agora eu vou responder de verdade. Teria que fazer um grid, ficar me antecipando, dá muito serviço, dá dor de cabeça. Se eu tiver um modelo matemático para isso aqui, se eu tiver a equaçãozinha da posteriori, tanto da classe 1 quanto da classe 2, eu posso já chegar e fazer um negócio assim, ó. Vamos descobrir qual é a equação dessa região aqui. Qual é a equação dessa região sobre P de W2 dado X igual a 1. Vamos impor vamos impor igualdade, vou impor a igualdade e joga para lá, joga para cá, tenho P de W1 dado X menos P de W2 dado X igual a 0, vou impor esse tipo de coisa, joga para cá e joga para lá. E aí eu vou ter uma equação para x. Seja lá o que for isso aqui, vai ser uma função dos dados, função de x. E eu posso descobrir qual é a equação em função de x exatamente do muro. E desenhar a curva do muro. Faz sentido ou não? E aí eu facilito a minha vida. Quer dizer, quando era unidimensional, essa equação ia dar um numerinho só. Então, mais que esse número é verde, menos que esse número é vermelho, acabou. Mas se for em mais dimensões, em particular 2 dimensões, já não é tão simples assim. Então eu posso descobrir, agora eu vou chutar aqui sem que. Vou chutar, tá? Não sei se é verdade isso aqui, que eu vou falar agora, que eu vou desenhar agora. Mas eu faria essa equação aqui, se eu tenho a expressão desse, tenho a expressão desse, resolvo essa equação, eu desenho uma curva. Essa aqui, por exemplo. Não, ficou esquisito. Essa aqui, ó. E essa seria a minha função g dos dados. E quando função g dos dados, quer dizer, uma função de x, é uma função de x1, x2, que foi obtida a partir dos dados. E quando chega um x1 novo, um x2 novo, eu pergunto, isso é maior do que zero? Sim, então está para esse lado. Isso é menor do que zero? Tá, então é para esse lado. E não precisa ser uma reta, tá? Depois a gente vai ver que reta é um caso particular bacana que facilita a vida. Aí vira perceptron para aqueles que já ouviram falar dessas coisas. Mas, em geral, é uma função que diz assim, é o muro, é a minha função, é a minha fronteira de decisão. Exatamente aqui, em azul, é onde empatou, é onde isso aqui é verdade, que é a mesma coisa que isso aqui ser verdade. Se for maior do que zero é porque um ganhou, se for menor do que zero é porque o outro ganhou. Ou alternativamente, esse negócio aqui. Faz sentido, minha gente? O que a gente quer fazer? Faz sentido. Faz sim. Porque isso é muito prático. Uma vez tendo essa funçãozinha de G, acabou o problema. Você pode implementar num smartphone, você não precisa nem mostrar de onde vieram esses dados, nem fazer um monte de matemática do mapa, não precisa nada disso. Tem uma funçãozinha G, faz de conta um polinômio, uma reta, se tiver sorte, hein? Nós vamos ver ainda hoje que dá para chegar em retas. Em casos específicos, dá para chegar em retas. Mas se tiver uma funçãozinha relativamente simples, imagina, um polinômio, ax quadrado, aqui nesse caso não ax1 quadrado mais bx, sei lá, um polinômiozinho simples, x1 mais c menos x2 igual a zero. Pronto, um polinômiozinho aqui.
Se você faz um negócio desse, põe seu x1, põe seu x2, se der maior do que zero é A, se der menor do que zero é B. Olha que maravilha, já pensou? Coisa mais bonita, é um classificador não linear, porque tá quadrático, né? Das variáveis de entrada, e o usuário, a pessoa que está decidindo, não precisa nem saber de onde isso veio. Ela precisa saber que, ó, eu tenho aqui uma formuleta, um bizu, uma formulinha aqui, um macetinho, que macete, que você põe seus valores, se der mais que zero é A, se der menos que zero é B. Nada mais ciência de dados do que isso. Teoria bem, só teoria, só intuição, né? Rudimentos da teoria de decisão, tá bom? Vamos fazer então? Bora, partiu. Então vamos lá. Beleza. Em geral, a gente faz umas modificaçõezinhas aqui para facilitar a vida, porque a funçãozinha g que resolve esse daqui é a mesma funçãozinha g que resolve algumas outras. Peraí, deixa eu explicar isso direito. É comum trocar 6 por meia dúzia, desde que meia dúzia seja mais fácil do que 6. Conceitualmente, isso tudo que nós vamos fazer tá encerrado. É isso aí mesmo, tem que fazer e pronto. Agora é só entrar nos detalhes. Mas na prática, a gente faz umas modificaçõezinhas para facilitar a vida. Uma das coisas que se faz é trocar a probabilidade pelo log da probabilidade, porque facilita os cálculos. No passado aqui, a gente estava desenhando essa densidade, desenhando essa, estimando, fazendo um monte de coisa, porque era didática, era para você aprender e tal. Mas se estiver já aplicando de verdade, você não precisa ver esses passos todos intermediários. Basta você aprender eles aqui comigo, saber que eles existem e já ir direto para o que interessa. Você sabe que é daqui que veio, mas você não precisa fazer de verdade todos esses passos para chegar até o fim. Então, existem alguns atalhos que deixam a coisa mais prática. E passar o log é uma delas. Passar o log na probabilidade W dando 1 é uma das coisas que se faz para facilitar a vida. Por isso também que eu não fiz desse jeito, porque esse jeito não ia dar certo. É por isso que a galera gosta de fazer. Não é só por isso, porque tem interpretabilidade, também é mais fácil de explicar para os leigos. Ou provavelmente, durante muito tempo na sua vida, seu chefe não vai entender o que você está falando. Até a hora que você vira seu chefe mesmo, ou até a hora que você está trabalhando realmente com seus pais. Mas no começo você vai trabalhar para alguém, provavelmente alguém que toma as verdadeiras decisões pedindo sua ajuda e que não vai entender tudo do que você está falando. Então, interpretabilidade, não é que você vai chegar com essa aula para o cara e ficar falando que maximizou a posteriori, não é mesmo? Você vai usar um jargão mais simples, tentar passar a intuição, e na hora que você for programar, você vai programar direitinho. Então, esse tipo de coisa, fazer o odds ratio, é uma coisa que todo mundo costuma entender. Você chegar e falar, se essa probabilidade... porque aí você pode falar que essa é não sei quantas vezes mais do que essa. A probabilidade de ser a classe 1 é 10 vezes mais que ser a classe 2. Todo mundo entende. Então tem um apelo de interpretabilidade nessa abordagem aqui. Mas além disso, tem essa facilidade desse truquezinho de botar o log, que também é um clássico dos clássicos. Não, clássico é uma palavra proibida aqui. Que é um clássico dos clássicos. Quanto que é log de 1? Log em qualquer base, se der 1, dá 0. Quer dizer, log de 1, por quê? Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, isso aqui facilita a vida de um lado, dando 0, e do outro, você explode isso aqui como sendo probabilidade de x. Peraí, tá? Tem que fechar os parênteses, senão não vai compilar. Menos ln de probabilidade do log de ser a classe 2, dados as suas observações, isso aqui igual a 0. Aí você fala, tá, beleza, mas deu na mesma, por que não fazer esse e fazer isso? Calma, ainda não contei tudo. Agora está na hora de expandir, porque até agora a gente só estava falando, faz de conta que eu tenho uma posteriori, que eu estou perguntando qual é a probabilidade de ser da classe 1, dados os dados. Qual a probabilidade da classe 1, dadas as observações? Agora está na hora da gente usar essa regrinha de Bayes, cadê a regrinha de Bayes? E botar as coisas aqui em ordem. Então, agora eu vou expandir, isso aqui é proporcional a. E aí, o lance de ser proporcional vem a calhar com o log, porque se você tem um ln de um negócio que é proporcional a, eu vou botar aqui uma constantezinha c, tá bom? Uma constantezinha c aqui, para manter a proporcionalidade, de p da classe ser A1, de ser do A, vezes a f
F para ser sem perda de generalidade, podia ser uma probabilidade, se a gente estivesse falando uma coisa discreta, mas é para ficar, já falei isso lá em cima, né? Que é a sua verossimilhança, que é a densidade, né? Em termos chulos agora, é a probabilidade de ter visto o que você viu se fosse da classe 1. Probabilidade de ter visto o que você viu se fosse da classe 1. Só que não, porque não é probabilidade, é densidade. Mas não vamos nos ater a esses pormenores, vamos ficar com a intuição. Probabilidade é a verossimilhança de ver o que você viu se fosse da classe 1, menos o ln de a mesma constante, porque é a mesma probabilidade, né? Nós estamos falando da... é a mesma constante? É a mesma constante, porque é a probabilidade de ômega ser igual a alguma coisa. E isso aqui é alguma continha. Então, a constante é... Peraí, deixa eu ter certeza do que eu estou falando. Agora deixa eu ver se está certo isso mesmo. É a mesma constante, um momentinho. Isso, é a mesma constante, porque se eu estivesse dividindo aqui embaixo, seria P de X, certo? Se eu estivesse realmente botando a igualdade. E o P de X é igual para os dois. Então, estou supondo que são os mesmos dados. Você tem os mesmos dados de entrada e você quer saber se o dado de entrada reflete mais um do que o outro. Então, tá, deixa eu apagar aqui. E se não for, também não faz diferença no final. Mas vamos... Então, a mesma constante aqui, probabilidade de... não faz diferença no final no raciocínio. Tá? Igual a ser da segunda classe, vezes a F dos seus dados, das suas observações, dado que, supondo que é da classe 2. Isso aqui igual a 0. E agora, o fato de estar em log vai me ajudar, porque tem um monte de multiplicações e a gente faz tudo isso aparecer, faz tudo isso sair como somas. Então, como todo mundo lembra das propriedades do log, isso aqui vai dar um ln da constante, que vai cancelar com essa mais tarde, mais o ln da probabilidade de ser da classe 1, mais o ln da densidade dos seus dados, se eles tivessem vindo da classe 1, menos ln da constante, ó, que legal, vai cancelar, tá vendo? Menos o ln da probabilidade de ser da classe 2, menos o ln de f de x vetor, se fosse da classe 2. Tudo isso... Ai, meu Deus, acabou o espaço aqui. Tudo isso fosse igual a zero. Tá bom? Não vou botar aqui. Tudo isso igual a zero. Tudo bem, minha gente, até agora? Certinho. Tudo Não certo. fiz nada demais, só passei o log no nosso raciocínio e estou expandindo, porque eu vou jogar para cá, jogar para lá e deixar essas coisas em um formato conveniente. Então, vai cancelar as constantes, vai cancelar. Por isso que a gente também faz proporcional sempre, para não ficar se preocupando com constantes. Claro, isso tem que ser proporcional, senão não dá para fazer isso, senão esse daqui não cancela, com isso fica faltando um restinho. E aí, agora a gente refaz da seguinte forma. Põe um ln da probabilidade de 1, põe o ln do f do x se fosse da 1, menos o ln do x se fosse da 2, mais uma constante, que agora não é mais uma constante k, que é a constante k que eu pego quando eu juntar este com esse. Eu vou expandir essa constante k só dessa vez, mais uma constantezinha que é o ln do probabilidade de vir do 1 e probabilidade de vir do 2. E olha que legal colocar desse jeito. Porque agora o que me importa não são as probabilidades de ser da classe 1 ou ser da classe 2 absolutamente. Eu posso não fazer ideia. Eu não sei qual é a probabilidade de ser da classe 1 ou ser da classe 2. Mas eu sei que é 2 vezes mais. Eu estimo, eu não preciso ter um valor absoluto de qual é a probabilidade de eu pegar um cara e ele ser classificado como uma classe 2. O que eu preciso mesmo... tudo isso igual a zero. O que eu preciso mesmo é ter uma noção de da razão entre a probabilidade antes de começar o experimento, a probabilidade de ser um ou ser outro. Isso aqui é muito importante,
para a gente calibrar dados que tem muito mais da classe A do que da classe B. É aqui que o cientista de dados, aqui também, né? Não é só aqui, mas é aqui que o cientista de dados faz as brincadeiras dele e finge que, não, vamos dizer que é muito mais provável. Porque tem muito classificador fajuto que, na dúvida, chuta que vai bombar, entendeu? Porque se eu tiver que chutar alguma coisa, chuta que vai bombar. Por quê? Porque a maioria bomba mesmo? Não, é o contrário, a maioria passa. Então, se eu tiver que chutar se um cara vai passar ou não, eu chuto que vai passar, porque a maioria passa. E aí tem classificador que não é muito bem feito, principalmente quando as classes são muito desbalanceadas, que acaba ficando muito viciado no resultado das classes e não percebe que ele está basicamente seguindo a quantidade de dados disponíveis para uma classe ou para outra, e não realmente resolvendo o problema de classificação, percebe? Isso é um clássico, isso é um problema muito, muito comum no mundo de ciência de dados quando você está gerando classificadores. E esse é um jeito de amenizar, resolver eu não digo, mas amenizar o problema. Você pôr um peso antes da probabilidade, antes de começar o experimento, você coloca um peso que é a razão do tamanho total, por exemplo. Se for essa situação que eu estou te falando. Ou outros casos, ou você sabe mesmo, de verdade, que a probabilidade de um é maior do que a do outro. Se não tiver nada disso, fala, não, o experimento é justo, eu vou lá e jogo, não tem essa de... Eles não têm preferência de classe. É um ou é o outro, pode ser qualquer um. Antes de eu começar, é justo, não tem bias, não tem viés nenhum. Então, se não tem viés nenhum, esse é igual a esse. Se a priori de ser da classe 1 é a mesma de ser da classe 2, então isso aqui dá 1, log de 1 dá 0, eu só fico com o experimento mesmo. Faz sentido, gente? Faz sentido. Então, isso aqui é bem legal. Por exemplo, você está num problema de classificação de tumor, e aí você sabe que, sei lá, os médicos sempre, daquele plantão lá, sempre falam que, na dúvida, mete antibiótico, na dúvida é virose, sabe aquelas coisas? Então, você pode até falar assim, não, para eu saber se é virose, para eu classificar se é virose mesmo, eu já vou botar uma a priori. É como se eu estivesse falando que para ser virose mesmo, ela tem que se esforçar mais do que o comum. É meritocracia aqui, ó, tá vendo? Ela tem que se esforçar mais do que o usual, porque só de saída a virose já ganha vantagem. Porque, tradicionalmente, todo mundo põe virose. É aqui que você modela esse tipo de coisa, tá? Mas eu vou fazer simples agora para a gente continuar o raciocínio. E vou assumir só para continuar, assumo que as probabilidades são iguais. Eu nem sei quais são, mas são iguais, tá bom? Bom, se só tem 2 e elas são iguais, só pode ser meio, né? É que esse daqui funciona para casos... Parece matar um canhão, uma formiga com canhão, mas é que eu estou começando com o caso 2 para a gente ganhar uma intuição, mas isso aqui se estende facilmente para mais do que 2 classes, e aí não vai ser necessariamente meio para um lado e meio para o outro, tá? Então aqui pode parecer que eu estou falando, professor, é fácil, é meio, é um para cada um. É porque nós estamos só em 2, mas podia estar em mais e o raciocínio aqui seria o mesmo, tá bom? Eu quero depois simplesmente copiar e colar. Beleza. Se eu assumir isso, então, a razão, eu vou botar assim, toscão, é igual a 1 e o log é 0, tá bom? E essa parte desaparece. Então, continuamos explorando aqui. O ln do meu f de x, dado que veio da classe 1 mesmo, dado que é da classe 1, menos o ln do f' de x, dado que é da classe 2, igual a 0. Essa aqui é a equação. Tudo que eu estou fazendo aqui é a equação da borda. Só para relembrar o que eu estou fazendo, eu estou tentando achar a equação da borda. No caso unidimensional, a equação da borda era ridícula, porque dava só um valor mesmo, mais que tanto, menos que tanto, mas aqui eu quero achar a equação, o lugar geométrico que define essa borda aqui, borda recheada, tá bom? Beleza? Só para não perder o que nós estamos fazendo aqui e virar só continha. Eu estou desenvolvendo esse raciocínio para ver se eu chego em algum lugar. Bom, se você lembra dos ping... Bom. Maravilha. Se você lembra do que a gente andou fazendo no passado, isso aqui era a função de x, lembra? Era a função de x, era uma função de x. A verossimilhança é a função de x assumindo que o W era conhecido. Então está na hora da gente botar um exemplo aqui para a gente ver funcionando. Adivinha que exemplo eu vou pôr? Suponha que x
segue uma normal, claro, por falta de ideia melhor, eu vou supor que x segue uma normal. Mas aí nós já vamos fazer uma normal 2D já, para já ficar bonito. Então, seria com um vetor mi vetor e uma matriz de covariância 2 por 2. Está lembrando disso? Está em vídeos passados, a gente já fez bastante disso, mas isso aqui basicamente é o nosso tetão. Nosso tetão é tudo isso aqui. Nosso tetão, nossos parâmetros era tudo isso aqui. Tinha um Mi1, um Mi2, um Sigma 1,1, um Sigma 1,2, até chegar num Sigma 2,2. Bom, se está faltando, tá faltando um, melhor pôr, né? Em vez de fazer 3 pontinhos. Lembra disso aqui? Então, nosso tetão era isso aqui, todos os parâmetros que a gente precisa. Mas para não ficar assim muito metido a besta, a gente divide em sigma. Aliás, a gente divide bonito assim em Mi1, Mi2, para ficar bem multivariado, e a gente faz assim. Não, a gente também não faz em 1, porque isso também é muito metido a besta, faz assim, 2, e aqui faz 1, 2, e aqui faz 1, 2 também, porque ela é simétrica. Lembrou? Sim. Maravilha. Então, nosso x é uma normal multivariada multivariada 2D. O que quer dizer isso na prática? Vamos visualizar aqui no nosso exemplinho. Vamos voltar para o exemplinho. Significa que esse exemplinho qualquer que eu pus não é qualquer, não. Essa curva jamais poderia acontecer, tá? Porque essa curva verde foi toscona. Então, quando eu chego e falo assim, beleza, não estou mais no caso genérico, de F genérico. Agora eu vou botar um exemplo concreto para a gente ver acontecendo. Então não é mais qualquer coisa, não. Agora nós estamos falando de uma coisa assim, ó. X1, X2, são as duas dimensões do problema. Eu tenho a classe A, que é a vermelha aqui. Tanto a classe A quanto a classe B, as duas vêm da mesma família. As duas são gaussianas 2D. O que vai mudar são os seus parâmetros, certo? Eu estou supondo, no caso simples. Se sumir com esse N, começa a dificultar. Dá para fazer isso aqui igual, porque esse quer dizer, dá para fazer igual não, fica mais difícil, mas dá para fazer também. Não dessa forma analítica, com uma expressãozinha no final, mas daquele jeito de perguntar quem é o maior, assim, sair por aí fazendo um grid perguntando quem é maior, computacionalmente, isso aí dá para fazer, não importa qual é a forma, pode ser a coisa mais nada a ver, pode ser um camelo, pode ser uma imagem, pode ser um negócio assim, não importa. Faremos do mesmo jeito. Faz um grid, sai andando de pixel em pixel, perguntando quem é maior e pronto. Dá para fazer? Dá. Aí fica aquele segmentação de imagem preto no branco de borda, sabe? Dá para fazer uns watershed, dá para fazer umas coisas. Mas não é isso que eu estou falando agora. Agora eu estou falando alguma coisa que tenha uma expressãozinha, para a gente poder resumir todo esse problema numa expressão, numa equação da borda, que vai nos dizer se está para a direita ou está para a esquerda. Tá? Então, dá para fazer genérico? Dá, mas eu não quero fazer genérico, não. Agora eu estou pedindo para você supor, ou de conta que você constatou isso. Se não der para constatar, suponha. Mas se der para constatar, melhor. Que os seus dados que você mediu são bem modelados por uma normal. Ou se a gente estiver nesse universo fake que a gente estava fazendo, foram simulados de uma normal. Aí, realmente, que foram vídeos passados que a gente simulou de uma normal. Quando você simula de uma normal, é claro que esses pontos vieram de uma normal. Mas vamos supor que você faça uma real, aí você olha isso aqui e fala, parece uma normal. Ou você não olha e fala, vou fingir que é uma normal. Beleza, então você finge que é uma normal. Aí, deixa eu pôr, finge que é uma normal, uma gaussiana, em termos intercambiáveis. Finge que é uma normal, estima os parâmetros pelo melhor jeito de estimar parâmetros que você conhece. Você conhece o de máxima verossimilhança, você não conhece o de máxima posteriori ainda para normal. Não falei disso porque a estatística bayesiana é um pouco mais a inferência bayesiana tradicional avançada. Então, a inferência bayesiana tradicional avançada. Então, quem aprende estatística bayesiana não faz na primeira aula a gaussiana bidimensional logo de cara, tá? Mas lá pro fim dos cursos desse tipo de disciplina, você faz, de disciplinas de inferência bayesiana, a pessoa faz, claro. Mas pra gente não veio o caso agora. Então, para você, máxima verossimilhança, a Wikipedia fala qual é a fórmula, é a média, é a matriz de covariância, tá valendo. E aí você fez o melhor possível, segundo o seu critério de máxima verossimilhança, e fez que mais ou menos aqui no meio é o parâmetro de locação, e do jeito que está desenhado aqui, parece uma bola. Parece que a covariância é bem baixa, praticamente zero. Se eu não desenhar
Bolas é porque eu estou com problema de desenho, mas eu quero que você imagine isso aqui. Beleza? E vai indo para o infinito e além. Tudo bem? Isso aqui já é coisa de vídeos passados, a gente já devia estar meio careca de saber. Tá bom? Bom, depois de eu falar que você tinha que estar careca de saber, eu pergunto se tá bom. Quem vai ter coragem de levantar a mão e falar que não tá bom? Mas se não tiver bom, você fala comigo depois, manda um e-mail, sei lá, a gente conversa. Mas tinha que estar bom. A essas alturas do campeonato tinha que estar bom já. Então, mesma coisa pro B, tá? Vou por aqui. Vou começar fácil para a gente ver as diferenças. Pra ficar... Bom, os seus dados B também. Só que aqui agora eu vou botar ele mais de assim, vai? Para não dizer que tá moleza. Esse aqui não vai dar covariância zero, não. Vai dar aqui, pelo olhômetro, o parâmetro de locação está aqui no meio mesmo, na média de x1, média de x2, que são as de máximo verossímil, então vai dar mais ou menos aqui, puf. E, dessa vez, parece que está esticado, parece que tem uma covariância não zero aqui mesmo, por isso que está esticado, parece que existe um acoplamento estatístico entre x1 e x2, então, se você estimar sua gaussiana, vai dar um negócio assim, como elipses, que agora não é mais círculos. Tudo bem ou não? E aí também vai para o infinito, e além. Beleza. Beleza? Sim. Maravilha. Então vamos continuar. Agora, essas coisas têm fórmula. Tem Finho. Existe um Finho que dá para escrever, então eu posso escrever. Então eu vou supor que se o negócio veio da classe 1, aliás, vou até botar colorido aqui. Se veio da classe 1, é essa da outra aí. Se veio da classe verde, perdi qual é o verde, esse aqui. Esse daqui, puf, tá bom? Se veio da classe 2 é o outro. Então, se veio da classe 1, eu sei estimar, vai dar... genericamente, era o que mesmo? 1 sobre raiz de... Não, era 1 sobre 2π, eu não estou afim de consultar a Wikipedia. Elevado a quanto? Elevado a 2, né? Elevado a 2... Não, era 1... Ai, meu Deus, eu vou ter que consultar a Wikipedia, eu não estou lembrando de cabeça isso. O genérico. 1 sobre 2... 1 sobre raiz de 2π, elevado a 2, não era isso? É 1 sobre determinante de sigma, exponencial de meio de x vetor menos mi vetor transposto, sigma menos 1, e não vai mais caber aqui. Puf. Lembra disso aqui, não? Essa era a minha funçãozinha. Genérico, só que aqui o x vetor é x1, x2. Esse vermelhinho aqui seria essa formulinha quando você põe aqui o vermelho chapéu. E aqui você põe o vermelho chapéu. E aqui você põe o vermelho chapéu, porque chapéu é a notação universal para estimado dos dados. Beleza? Não, isso aqui eu preciso falar com mais calma, peraí, com mais detalhes. O que é a funçãozinha f de x? Que nesse x vetor dado que veio da classe 1. O que é isso aqui? Ups. É o que eu preciso... Eu preciso dessa funçãozinha para encaixar aqui, certo? Só lembrando que eu estou fazendo, para você que já viajou, eu quero colocar essas formulinhas nessa equação, porque essa é a equação da fronteira. Essa é a equação da fronteira, que vai me falar aqui assim, ó, que vai me colocar alguma coisa aqui, e quando chegar um cara... E aí eu só vou dar isso aqui para as pessoas, x1, x2, e aí vai chegar um cara novo, e aí eu enfio aqui, e aí vai dar um valor, se esse valor for maior do que zero é porque é A, se for menor do que zero é porque é B. Pronto, arrumei um classificador poderoso. É esse problema que nós estamos resolvendo, tá? Só para você não viajar. E eu estou debugando ele aqui. Beleza. Para resolver isso aqui, eu preciso disso e preciso disso. É o que eu estou desenvolvendo agora. Eu preciso disso aqui. Isso aqui é finho de x. Nesse exemplo específico aqui x1, x2, certo? Dado que veio de 1. E o que quer dizer que dado que veio de 1? Significa que é
1 sobre raiz de 2π, blá, 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 2. Bom, estimado da classe 1, é isso que quer dizer que veio de 1. Se veio de 1, significa que esse aqui é o da classe 1. É essa daqui, vermelhinha. Se veio de 1, então a função tem que usar o sigma de 1. Concorda, minha gente? Vou botar um 1zinho aqui. Acho que tinha um raiz de alguma coisa aqui, não era só 1 sobre... Ah, não lembro mais. Será que eu vou ter que ir lá no Wikipedia achar a fórmula? Vou. Ninguém fez isso para mim, não, né? Deixa eu ver aqui, rapidão. Porque se você ficar fazendo errado, multivariado normal, não decorei isso até hoje. A unidimensional eu já decorei, mas a multi não decorei. Peraí. Estou abrindo o Wikipedia aqui. Tem alguém aí ainda, Ping? Pong. Maravilha. Acho que é a raiz do determinante mesmo, professor. Pô, cara, fiz errado. Muito bem, já abri aqui. Botar a ficha do Super Trufo dela, que é o meu RPG de distribuições. Então, ela tem poder o quê mesmo? É essa, 1 sobre 2, raiz de 2π, raiz do determinante, é isso mesmo. Vou botar um meiozinho aqui, ó. Puf! Só para... Fiz errado aqui em cima? Não, aqui em cima estava tudo genérico, eu só assumi daqui para baixo. Ah, tá bom, então eu não errei tanto, quer dizer, errei, mas nem tanto assim. E o resto eu acho que está certo. Maravilha, maravilha. Então vamos continuar. Aqui tem um meiozinho. Puf! ESP de menos meio de x vetor, que nesse caso aqui é x1, x2. É feio escrever assim, mas eu vou... Não, eu vou fazer bem. Não, vou fazer assim para ficar intuitivo, tá? x1, x2. Não, mas esse aqui é transposto. Transposto. Menos. E agora eu vou botar o vermelhinho aqui. Mi1, Mi2, chapéu. Porque foi este fato aqui, ó, está implementado aqui e aqui, tá bom? O fato de que é dado que veio da classe 1 está implementado na estimação dos parâmetros dos caras que eu sei, de treinamento, dos dados de treinamento da classe vermelha 1, tá bom? Tudo isso transposto, vezes sigminha, vezes... e aí não vai dar menos 1, chapéu também, só para lembrar que é chapéu, que veio do vermelho, menos, quer dizer, menos não, vezes, blá, 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 um monte de coisa, fecha. E aí eu já vou te dar um spoiler alert, olha aqui a conveniência de ter passado o log, ó. Esse ln de f aqui vai me ser muito conveniente. Os antigos não eram otários, eles não podiam ficar importando pandas, então, e chamando, sei lá, de quê, eles tinham que pensar. Então, eles colocavam as coisas de forma conveniente. Esse ln vai fazer esse... Tá vendo que vai dar um jeito nisso aqui? Tá visualizando? Que o ln e o exponencial vão se... no futuro? Mas então tá. Esse é o da classe 1. E o da classe 2? Vou até um pouco mais para cá para ver se eu consigo fazer até o fim. A funçãozinha da classe 2 é essa daqui, ó. Agora é essa aqui. Então, agora chegou a vez do verdinho. É essa daqui agora, tá? Agora eu vou fazer essa aqui. Pô, fala que tá gravando. Tá gravando, né? Tá gravando. Maravilha, então vamos continuar. Então, f de x, porque depois eu não quero dar essa aula nunca mais na vida. Eu vou falar para as pessoas, vai lá ver na internet. Pronto. Não, brincadeira. Quer dizer, nem tanto. Agora eu quero esse cara aqui da classe 2. O que quer dizer a função dos dados, dado que a classe certa é 2? Significa treinar, é a funçãozinha que foi treinada na classe 2. É a funçãozinha cujos parâmetros foram treinados em verde e não em vermelho. Isso aqui dá, eu vou pular essa parte aqui para já ir direto para o negócio. 1 sobre raiz de 2π elevado a 2, 1 sobre determinante, agora tem que ser da outra corzinha. Se você está me falando que era sabendo o que, dado o que veio da classe 2, então quem tem que entrar aqui é o sigma chapéu verde. Vou botar um 2zinho aqui, tá?
mas depois eu até dropei essa notação. É o verde. E aí, também vou botar um meiozinho aqui para não fazer errado, vezes exponencial de, agora eu vou conseguir até a fim, de menos meio de x, x1, x2, menos, e agora, se veio da classe 2 mesmo, então esse aqui tem que ser o chapéu verde, sigma 1, sigma não, Mi1, Mi2, chapéu do verde, porque você me falou que era da classe verde, fecha isso aqui, elevado a transposto, se é que existisse, não, transposto, vezes matricialmente falando, isso aqui não é matricial, isso aqui é vezes normal, mas esse aqui é matricial, não vou usar notação diferente, vou supor que você sabe o que eu estou falando nessas alturas do campeonato. Vezes a inversa do chapéu, esse chapéu só para dizer que foi estimado de verde, chapéu, vou botar um 2 para lembrar que veio da classe 2, e menos, elevado a menos 1 porque é inversa, volta a cor, vezes, agora é esse monstrinho aqui, só que eu vou até copiar aqui para não ter que fazer de novo, vezes este monstrinho aqui, olha que legal. Não vai dar mais para fazer isso no presencial, hein? Que droga. No EAD, que fazia com lousa eletrônica, dava para fazer todas essas coisas. Depois no presencial, não vai dar nada para fazer, não vai fazer essas coisas mais. Fora que eu tenho que ficar usando máscara, olhando para tua cara. Muito melhor. Não posso mais dar aula sem camisa, vou ter que ir de roupa na escola, na classe. Mas, anyway. Ó, que beleza. Pum, agora eu consegui escrever até o fim. Eu tô de camisa, viu? Tô brincando. Ó, só não tô de calça. Não, brincadeira. Então, esse aqui é a expressão de um e esse aqui é a expressão do outro. Vamos passar o log agora? Vocês estão acompanhando? Estamos aqui, sim. Não, estamos aqui, eu vou pedir um pouco mais. Tá dando uma entender o que eu estou fazendo? Porque se não der, hoje é um momento para voltar e repetir com palavras diferentes. Tá dando para entender o que eu estou fazendo? Mesmo que seja mais ou menos a resposta. Aqui também, sim. Eu acho que tá dando, sim. Então eu vou continuar. Beleza. Então você tem essas duas, blá blá blá, e agora eu vou passar o log vou passar o log nessas duas expressões que eu acabei de obter e fazer a diferença entre elas igualar a zero. E ver o que acontece. Bom, quando eu passar o log nesse monstrinho aqui, eu vou precisar de uma visão além do alcance aqui para não ter que ficar fazendo um monte de coisa. Quando eu passar o log aqui, vou até mudar de cor, vamos fazer roxo. Quando eu passar o log aqui, vamos ter visão além do alcance aqui. Chama a sua espada justiceira aí, ó. Puf, quando eu passar o log aqui, todos esses multiplicators aqui, todas essas multiplicações tornar-se-ão, olha aí, que chique, tornar-se-ão somas, beleza? E aí este cara aqui vai ter um negativo, né? Vai diminuir. Esse aqui está fazendo menos esse. Então, alguma hora, essa constante aqui vai fazer menos com essa constante aqui, e que é igualzinha, e elas vão para o saco, tudo bem? Esse irá cancelar com esse. Se eu estivesse fazendo um sobre o outro, você veria rapidamente. Se eu estivesse fazendo esse F sobre esse F, esse aqui cancelaria imediatamente e você não discutiria. Mas como tem várias camadas aí antes, tem o LN, não sei o que, eu preciso explicar. Mas se tivesse um sobre o outro, você vê claramente que elas cancelam, porque é exatamente o mesmo termo. Então, eu não vou nem pôr. Vou passar, então já vou direto para isso. Então, eu vou botar aqui um LN, de que o LN, e aqui tem um raiz, né? Raiz, LN de raiz, o que acontece? Lembra disso? Nada, acho. Como é que era? LN de A sobre B. O que é isso aqui? Isso aqui é B vezes LN de A. Confere? Lembra disso? Tudo certo, sim. Tudo certo, maravilha. Então, eu vou simplesmente usar essa propriedade e já botar para fora esse menos meio aqui do LN da matriz vermelhinha chapéu. Isso aqui são números, hein? Números. Você tinha lá o dado de treinamento, você treinou para ficar com linguajar moderno, e agora já não é forçação de barra, agora já parece mesmo. Você treinou o seu modelo gaussiano da classe 1, vermelha, com os dados que vieram vermelhos, dados vermelhos, e o resultado do treinamento, a matematização do resultado do treinamento é essa matriz de covariância aqui, né? Você treinou ela com máxima verossimilhança, blá, blá, blá. Beleza.
Se ficou muito ninja essas passagens, é só elevar isso aqui que você volta aqui. Opa, não é a matriz, não, é o módulo dela. O módulo não, o determinante. Talvez vai ficar mais didático eu botar assim, ó, o det. O det disso aqui, tá bom? Para ficar. Mudei a anotação, será que vai confundir o pessoal em casa? Acho que não. Pum, beleza. É esse pedaço aqui. E aí, eu farei a mesma coisa com o outro, certo? E aí vai ter um menos aqui. Menos meio, menos menos meio. Ou eu posso já botar um sobre o outro aqui. Não, acho que muitas passagens de uma vez. Menos menos dá mais, meio. Aí depois eu acoplo todo mundo. ln do det de agora agora é a outra. Da classe B. Tudo bem? Que é silêncio, não, se fosse presencial, eu via a sua cara de espanto, e aí eu podia ver se você está entendendo ou não, eu podia tentar inferir a partir da sua expressão facial. Mas aqui eu só estou vendo a minha lousa, então eu não sei se você está entendendo ou não, mas também se quiser, o importante é você assistir de novo depois, se não entender. Beleza. Então, determinante dos dois, eu já fiz esse e já fiz esse. Agora vem a parte legal. O ln da exponencial vai dar exatamente o que tem dentro aqui, concorda? O ln do e elevado, aliás, dá até para definir essas coisas em termos da função inversa, mas o ln do exp dá justamente o que tem aqui dentro, certo? Todo mundo sabe isso, eu acho, mas não custa nada relembrar só para ver o que eu estou fazendo aqui. Então, quando eu passar o ln nesse cara aqui, vai sobrar só o que tem aqui dentro, mais, era esse dava um mais, esse dava um mais, e esse terminho dá um mais. Mais, só que como tem esse menos meio de monstrinho de ln, não, de ln não, porque agora o monstrinho foi embora. O ln cancelou com o exponencial, ficou só essa parte aqui de dentro mesmo. Que agora eu vou escrever bonito assim, como sendo x vetor menos mi vetor transposto. Não, peraí. Essa aqui é a vermelha, mi vermelho, certo? Mi vetor vermelho, transposto, vezes a. Esse aqui agora não pode sumir esse vezes, porque o ln fez desaparecer o esp, e aqui é o argumento do esp, então agora não vai sumir nada com o log. Continua aqui assim, a menos 1 de x vetor menos mi vetor, sem transposta nenhuma, que maravilha, olha que bonito que está ficando. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o de baixo. Cairia um menos, mas como já era menos, tá vendo? Tinha um menos aqui, era menos aqui. Então, menos com menos que vai cair aqui dentro fica mais. Mais. Ups, o que eu fiz aqui? Mais meio de x vetor menos, e aí treinou com o verde, se treinou com o verde, então o parâmetro veio do verde, vetorzinho verde, volta para o roxo, fecha isso aqui, transposto, vezes matricial, a matriz de covariância treinada na classe verdinha, menos 1, a inversa dela, e, finalmente, x vetor menos o último de todos, o mi treinado em verde, fecha parênteses. Que maravilha! Tudo isso igual a zero. Não está bonito? Fala que não está bonito. Fala, sim, está bonito. Ficou bem mais arrumado, né? Ficou mais Sim, arrumado. é bonito. Isso, vamos em frente, mais um pouquinho, então. Agora, eu vou juntar esses dois aqui e vou fazer o seguinte. Tem muito meio aqui, né? Não precisamos desses meios todos. Vou multiplicar 0 por 2 e vou multiplicar por 2 do outro lado para desaparecer esses meios. Então, 0 é igual a ln. Um ln de um negócio mais o ln do outro é a multiplicação. Quer dizer, eu vou botar esse aqui, esse ln menos esse ln daria esse sobre esse. Copia? Certo. Det do det
determinante de quem que está embaixo, quem que está em cima é esse aqui. Então, o verde e embaixo tá tudo aprendido dos dados, hein? Aprendido dos dados. Olha que maravilha. Aprendido dos dados. Pô, professor, precisa de tudo isso para fazer ciência de dados? Não, para ficar programando os negócios em Python e mexer em banco de dados com MySQL, não precisa disso. É outro tipo, é outro subtipo, é outro sabor de ciência de dados. Em geral, as pessoas têm menos estômago para vir até aqui. Então, se você fizer o que é fácil, e agora eu vou ser politicamente incorreto, o que é fácil, que é MySQL, esses blá blá blá, de visualization, que está cheio de pacotinhos. Se você fizer isso com uma mão e com a outra mão você também encara a matemática, tu vai ser um cara mais completo. Você vai fazer coisas que eu não consigo fazer, porque apesar de eu falar que é fácil, vocês já viram que eu não sei fazer visualizações bonitas. Nem gosto disso, para começar. Mas também não ganho dinheiro com isso, então não preciso. Mas se eu precisasse, eu sofreria. E talvez não conseguisse. Mas você que vai precisar ganhar dinheiro com isso, vai manjar de visualização, vai manjar de matemática, pelo menos entender esse monstrinho aqui. Na verdade, você nem precisa entender, quer dizer, você precisa entender o que eu estou fazendo, mas você não precisa fazer isso toda vez, claro que não. No final, isso aqui vai dar uma expressãozinha que você só vai usar e pronto, certo? ln desse negócio aqui, já fiz essa parte, mais x menos, vou deixar assim, porque eu tô cansado de ficar colorindo. Posso parar de ficar colorindo? Acho que já deu para entender, né? X, esse aqui é o 2, esse é o 1, e esse aqui é o mi vetor, o positivo era o 2, sigma 2 menos 1, chapeuzinho. Ah, esqueci de pôr chapeuzinho aqui, pô. Aqui é chapéu também, porque é estimado é aprendido dos dados. Então é chapeuzinho. Aqui é tudo valor, é números, você já fez esse treinamento. Agora nós estamos obtendo qual é a expressão aqui. Isso aqui é muito mais poderoso que perceptron linear, hein? Isso aqui faz qualquer um. Daqui a pouco a gente faz recair no caso linear, só para você falar, nossa, então era isso que os caras lineares estão fazendo e nem me contaram? Pois é. Vamos lá. Sigma 2, x menos mi 2, vetor, e aí menos, mesma coisa, só que do 1. 1, quem é 1, hein? 1 é a classe... sei lá, já não sei mais, depois você vê isso aqui. E aqui é o sigma 1, A menos 1, porque é chapeuzinho, porque é estimado, e x menos mi 1. Aqui faltou a transporte, não faltou, eu pus a transporte. Maravilha, olha como está ficando bonito. Beleza, então essa aqui é a equação da região. Da equação do muro. Nem preciso te dizer que se sigmas e mis forem totalmente genéricos, essa curva pode ser qualquer coisa, né? Mas a mentira não é qualquer coisa. Lembra de álgebra linear? Pô, cara, lembra daquelas coisas, daqueles pontos de Cela? Lembra disso aí? Ponto de Cela e parábolas e deixa eu achar um aqui legal. Ponto de Cela. Olha só que bonito. Imagens Google. Deixa eu pôr um ponto de Cela para você aqui. Para você relembrar dos seus bons tempos de álgebra linear e vetores. Você bombou. Quantas vezes você bombou nessa matéria? Talvez nenhuma. Mas, ela servia para alguma coisa. Lembra dessas figuras geométricas muito doidas aqui? Pois é. Se você desenvolver, e eu não vou fazer isso, mas você desenvolver a matricial aqui, se você pegar sigma, chapéu, 1, ou qualquer um deles, sigma qualquer um deles, e colocar em termos de sigma de desvio padrão, 1, desvio padrão dá 2, e correlação, ou a covariância estimada, 1, 2, que é a mesma de... Eu vou chamar só aqui de... chamar de Czinho, só para ficar prática aqui a anotação. A covariância... Se você fizer esse monstrinho, inverter, que eu não lembro mais como que inverte matriz 2x2 na mão, mas era uma coisa factível, que tanto é que os caras põem lista de exercício, talvez até em prova. Aí você inverte, puf, dá alguma coisa que eu não lembro mais. Aí você multiplica, aí... Se você fizer essas continhas todas, se você fizer esse monstrinho aqui, você vai cair em alguma coisa do tipo ax1 ao quadrado mais bx1 mais cx2 ao quadrado mais dx2 mais
ABCD e x1, x2 mais f constante, pronto. Você vai cair num treco desses. Que é todo mundo com todo mundo. Quem são exatamente o A, B, C e D, eu não sei, tá bom? Isso aí dá trabalho descobrir. Mas, em princípio, se você tiver paciência ou tiver o Wolfram Alpha, você vai lá e faz isso e descobre quem são todos. Mas eu estou te garantindo que é alguma coisa dessa forma. AX1 quadrado, blá, 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 blá. Essa parte aqui é uma coisa desse tipo. Acredite. Mistura todo mundo com todo mundo, alguns saem ao quadrado, outros saem multiplicado, pronto. E isso aqui, se você lembra de álgebra linear do mal, não trivial, isso aqui era justamente a equação das cônicas, quádricas, sei lá, não lembro mais, acho que era quádricas. Vamos ver aqui no Wikipedia. Quádricas, se alguém lembrar, me sobra. Isso mesmo, olha aqui, ó. As quádricas. Quem é que lembra disso aqui, ó? Só que aí vai estar em termos de x e y. E no nosso exemplo é x1, x2. Mas, ó, vê se você não teve pesadelos com isso aqui já, ó. Lembra disso? Você pega essas equations aqui, ó, joga para lá, joga para cá e reformula, você tem sempre alguma coisa tipo razão x quadrado, mas essa aqui ainda é boazinha porque não tem termos, eu não lembro, acho que essa daqui não tem termos do tipo x, y, ou nesse caso tem até z, não é bem assim, porque aqui tem z também, não queremos z, estou falando só de 2, então não é assim não, nós não vamos, estou falando besteira, não vai ter esses aqui não, só em 2D não vai ter objetos 3D, claro, só em 2D vão ser aqueles conhecidos que formam coisas assim. Ponto de célula 2D era um treco assim, uma parábola, uma reta, que era um caso particular, tinha, sei lá, mais o quê. Tá lembrando do que eu tô falando? Não, é que eu não queria entrar no mérito disso, eu queria puxar a memória de vocês de algum curso desses. Sim ou não? Sim, eu lembro de ter visto aí. Coisas desse tipo. Em 2D não vai ficar tão feio assim quanto eu estou mostrando aqui. Aqui eu estou mostrando 3D, sem querer, eu esqueci disso, não vai ficar. Aqui tem um eixo Z, o nosso é mais simples que isso, porque é em 2D. Seria uma coisa mais desse tipo aqui. Bom, beleza. E por que você está falando isso? Porque todas as possibilidades possíveis, dependendo de como for, genericamente, dependendo de como entrar as suas. Dependendo do que deu no seu treinamento, ou seja, dependendo de como for a cara dessas normais aqui, a cara específica dessas normais, a figura que gera pode ser, não vou dizer que é sofisticada, porque não é, mas pode ser uma coisa assim, uma parabolinha, pode ser uma coisa assim, sei lá o que lá, pode ser um potencial, pode ser sei lá, todas aquelas coisas que pode ser, e em particular pode ser uma reta, é um caso particular. Dependendo de como a sua. Mas não pode ser assim. Não é uma curva totalmente doida. Não é uma curva assim. É uma curva que tem formulinha. No pior das hipóteses, dá uma dessas conhecidas, onde nenhum desses aqui é zero. Todo mundo tem fatorzinho para entrar na equação, que é esse monstrinho aqui. Esse outro monstrinho, por pior que seja, é determinante, é um número, isso aqui é um número, esse é outro número, razão de dois números, log de um número, razão de dois números vai dar um número, log desse número vai dar um número, isso aqui dá um número, você incorpora naquele termo que não tinha x. Ou seja, então, esse pedaço vai gerar um termo que não tinha x, esse também, você incorpora e cria um novo f', pronto. Ou seja, a forma da expressão final da equação igual a zero é essa aqui mesmo, e é por isso que desenha figurinhas daquele tipo. Tudo bem? Esse é o genérico. Eu quero mostrar um caso particular para você ver acontecendo. Está acreditando até agora? Deixa eu revisar. Então, era uma vez dados. Ciências de dados. E você queria de um problema de classificação. Vai chegar um cara novo e você quer decidir se ele pertence ao verde ou ao vermelho. E você quer fazer isso no seguinte paradigma, no paradigma de fronteiras de decisão. Que outro jeito de fazer? Claro que sim.
Pensa que chega um cara novo, esse aqui, aí você mede a distância dele para todo mundo, e aí o que tiver mais perto, você, sei lá, pega os 5 mais perto e volta e acabou. Não precisa de matemática nenhuma, são os K vizinhos. Dá para fazer isso? Claro que dá. Tem métodos que fazem isso? Sim. Mas não é o que nós estamos fazendo hoje. Porque esses métodos K vizinhos têm suas restrições e suas aplicações. Por exemplo, para fazer K vizinhos, você precisa ter o conjunto de dados vermelho e verde disponível. Quem foi que falou que você tem esse conjunto de dados disponível? Ponto número 1. Ponto número 2. Quem foi que falou que é pequeno? Se for monstruoso, se for big data, não, vai ficar um negócio super ineficiente. Então, o K vizinhos, ele é bem legal, é outro jeito de fazer que não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo, mas não é o que nós estamos fazendo hoje. O paradigma que nós estamos fazendo hoje é modelarei esses dados por uma gaussiana, por falta de ideia melhor, modelarei esses dados por uma gaussiana, por falta de ideia melhor, e pelo desenho que eu fiz aqui até vale, até fica bonito, até pode ser que seja mesmo. Uma vez modelado, adeus dados, não preciso mais deles, só tenho a matemática que modela eles, são essas curvas aqui, matematizadas por essas expressõezinhas, tanto da classe 1 quanto da classe 2. Com isso, eu utilizo a regra de Bayes para saber qual posterior é mais provável, se é essa ou é essa. Utilizo a regra de Bayes, puf. Mas, para facilitar a minha vida, e sabendo já o que ia dar no final, passo um log nesse negócio, caio aqui. Genericamente acabou, mas eu não quero mais genericamente, eu quero, supondo algum modelo matemático, o da normal. Então, beleza, então dá para avançar mais um pouco, dá para substituir esse F'inho por uma expressão de verdade. Substituir, corta para cá, por mais que pareça feio, no final dá essa expressão aqui, que é basicamente uma constante, não é constante, né? Depende dos dados, mas depois que você estimou, ela é constante, ela não é função de x, uma constante mais x menos parâmetro estimado da classe 1, transposto parâmetro estimado da classe 1, sem transposto, parâmetro estimado da classe 1, menos da classe 1. Não, o da 2 primeiro. É o da 2, menos o parâmetro estimado da classe 1, ping. Pong. Eu nunca gostei de falar com as paredes, eu gosto de ver a cara dos alunos para ver se eles estão entendendo ou não, para eu voltar, mas aqui fica difícil. Então eu preciso que você me diga se está dando para acompanhar ou se está viajando total. Isso aqui é igual a 0. Pronto. E eu te digo. Fala. Então, nossa fronteira de decisão vai ser alguma coisa como essas curvas que você pegou aí do Google. Isso, uma coisa desse tipo aqui. AX1 mais Bzão. Não, Azão, Bzão vai atrapalhar porque é o nome da classe. Algum A, que eu não sei qual é, x1 quadrado, mais algum B, x2 quadrado, mais algum C, x1 sem quadrado, mais algum D, x2 sem quadrado, mais ABCD, E, mais algum E, x1 vezes x2, e mais algum F vazio. Que aí depois eu incorporo com esse C aqui e chamo de F', sei lá. Tudo bem? Essa é a equação da fronteira. O que eu quero fazer com você, genericamente, dependendo dos números que saírem aqui do treinamento, vai mudar isso, vai mudar isso, vai mudar isso, e aí a curvinha muda, pronto. E aí você dá para o seu usuário, que vai, agora o seu classificador, então, agora você criou uma máquina de decisão, uma máquina de classificação, conhecida como classificador, que nada mais é do que isso aqui. Esse é o seu classificador. Depois que você estimar os parametrinhos aí, os parametrinhos. Depois que você estimar os parametrinhos, isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser um número, só não sei qual é agora, número e número. Pronto. Aí você entra com x1 e x2, faz essa continha, e ou dá maior que 0, ou dá menor que 0. Se for maior que 0 é uma das classes, se for menor que 0 é outra. Acabou. Não é legal? Fala aí que não é legal. Isso aqui roda em qualquer lugar, é um negócio mega hiper simples, roda até no Excel, se você der os números, né? Não, acho que até antes disso. Maravilha, não tem redes neural nenhuma, não tem época, não tem treinamento, não tem uphill, não tem nada dessas. Os antigos não tinham essas coisas, então eles tinham que usar a cabeça. Sentiu a crítica, né?
Se morder a língua, cai duro aqui com o veneno. Mas, enfim. Ó, beleza. Maravilha. Não era deep, era shallow. Era shallow learning. Shallow learning. Maravilha. Só que tem umas hipóteses por trás aí, né? Vamos pegar um exemplo específico, só para a gente ver o que acontece. Em vez de fazer esse genérico aqui, ó, em vez de fazer esse genérico, eu vou pegar um especificíssimo, só para a gente ver o que acontece com a equação. Se x1, x2, se por acaso eu dei sorte e as minhas classes são tais que a variância é a mesma das duas, tá? Um caso específico, cara. A variância é a mesma das duas. E, além do mais, elas têm a mesma variância e ainda por cima não tem covariância. Ou seja, são bolas desse tipo aí. Tá bom? Bolas desse tipo. Se eu for modelar, fica um negócio assim. Fica assim, então fica o centro aqui, com um negócio esférico, bonito, assim. Esférico não, né? Circular, nesse caso, porque é 2D. Se fosse 3D, seria esférico. Circular bonito e o outro circular bonito também. Se eu fizer isso, então o que quer dizer isso do matematiquês? Significa que sigma chapéu é igualzinho a sigma chapéu verde, e por sua vez é igualzinho a alguma variância, não precisa ser também. Para ser circular mesmo, sigma 1 tem que ser igualzinho a sigma 2. Então, elas podiam ser elipses, mas vamos chutar o pau da barraca. É sigma para todo lado. É a mesma gordureza de assim, mesma de assim, e que é igual para você, que é igual para você. Só para ver o que acontece, tá? E não tem covariância, então isso aqui é zero. Pode ser assim? Pode, só estou mostrando um exemplo. Se tiver assim, os mis podem ser diferentes, porque senão também, né, aí a gente chutar, então o mi de um é diferente do mi do outro, você está vendo na figura aqui que eles são diferentes. O que acontece com essa equação aqui? Quando você põe aqui um negócio que fica, primeiro vai ficar ln do sigma sobre sigma, que dá 1, que por sua vez dá 0. Então a primeira constante aqui já vai para o saco. Essa constante aqui já desaparece. Tudo bem? Porque essa constante aqui, ela era isso aqui. Se esse é igual a esse, o determinante... desculpa. Se o determinante é igual, se elas são iguais, o determinante é igual. Se o determinante é igual, a razão é 1. Se a razão é 1, o log é 0, esse aqui não é necessário. Fechou? Já vamos direto para esse outro aqui. Puf. Então já vou... Tá. Então já vou botar aqui. x1 menos... Agora sim, tem diferença, né? Não vou também exagerar. Esse aqui é o mi2. Se o x, vetor, transposto, sigma azul mesmo, que é igual a sigma azul, pronto, que é igual para todo mundo. Sigma azul menos 1. Só que esse é um tal que as duas são iguais e o resto é zero. Então, esse aqui eu sei quanto dá a inversa dele. Dá simplesmente sigma quadrado. 1 sobre sigma quadrado. Você vai descobrir. Tá? Porque é tudo igual e é tudo zero. Essa é fácil de você multiplicar, você vai ver que vai dar um número. É só você pôr para fora o sigma e fazer vezes 1, 0, 1, 0, que é igual a sigma vezes matriz identidade. E quando a matriz é identidade de dois negócios que tem uma identidade aqui no meio, ela desaparece, sacou? Mas como é inversa, fica 1 sobre. Tudo bem? Lembrou disso? Ou aqui eu fui muito ninja ou posso seguir? Depois você volta o vídeo e vê, vai. Bom, então fica um sigma aqui, x menos mi sigma. Aliás, a gente usou coisas desse tipo para mostrar, no passado, um vídeo passado aí, a gente usou essas propriedades para mostrar que... Não, deixa eu falar. Enfim, esse menos o outro, que é x menos, e agora é o mi vermelho, do treinamento vermelho do 1, ping, Oi. 1 sobre sigma 2, x menos mi, vermelho, mi vermelho, 1, fecha aqui, que maravilha, tudo isso igual a zero. Ops.
Tudo isso igual a zero. Ops, fiz de branco. Maravilha. E aí, bom, multiplico por sigma quadrado dos dois lados, zero vezes sigma quadrado zero mesmo, então esse daqui vai para o saco, só fica base. E esse negócio aqui, ó, x menos mi, que eu cansei de ficar fazendo colorido, vezes esse daqui, nada mais é do que fazer o quadrado, né? Porque é a mesma coisa que fazer um assim, sei lá, AB vezes AB. O que é isso aqui? Fica A quadrado mais B quadrado, certo? Copia? Certo. Então, isso está de boas também, felizmente para nós. Então, no final vai ficar x1 menos mi1 ao quadrado mais x2 menos mi2 ao quadrado, menos x1 menos... Aí, mas agora eu preciso das cores, porque esse daqui é mi1 do vermelho, mi2 do vermelho, e esse aqui é mi1 do verde. Eu devia ter usado uma outra anotação para facilitar, mas aí ficaria menos esse quadrado, menos com menos, menos, x2 menos mi2. E aí fecha o quadrado aqui. Puf. Tudo isso igual a zero. Está acabando meu espaço. Aí, ó. Esse está dentro das coisas que a gente conhece. Se eu expandir esse quadrado, fica x1 quadrado menos 2x1 mi, não é isso? Mais mi quadrado. E aí esse aqui também, x2... Ah, vamos fazer. É que eu não queria fazer, mas está visualizando? Visualiza, ó. Expande esse quadrado aqui, ó. Vai ficar um x1 quadrado menos 2x1 mi1. Professor, Fala. o 1 sobre sigma quadrado foi para onde? Foi pro saco. Porque, olha só, tá vendo que está multiplicando os dois aqui? Põe em evidência. Ah, tá. Joga para lá, vezes zero, puf, não sei, a variância aqui não vai importar de nada. Então, então eu já comecei falando que se forem duas bolas iguais, tanto faz qual é a variância para a fronteira de decisão. É um caso particular do particular do particular, só para vocês verem como vai ficar a cara de uma fronteira. Uma que dá para fazer na mão de boas, tá? Só por isso que eu estou fazendo isso. Mais um mi, um quadrado. Mi vermelho, vou botar um V, Ih, mas verde também começa com V. Eita, que notação ruim é essa, hein? Vou botar... Ih, mas espera aí, o vermelho era desse lado. Ai, meu Deus do céu. Fiz errado aqui. Era o contrário, o vermelho era desse lado. Peraí. Fiz errado, senão o pessoal de casa, os historiadores do futuro vão se confundir. Então, peraí, x1 menos... Primeiro é o verde aqui. Então, o verde eu vou chamar de 2. Mas aí 2 vai ficar quadrado. Pô, cara, fiquei sem notação aqui. Eu vou ter que ficar com essas cores malditas mesmo. Não tem jeito. Mi1 quadrado mais x2 mi2 quadrado menos x mi1 quadrado menos x mi2 quadrado. E esse aqui é o x2, esse é o x1, esse aqui é vermelho, é desse lado, esse é vermelho. Pô, usar cores em vez de subíndices fica mais bonito. Fica mais bonito, mas dá mais trabalho. Agora já foi. Agora vamos até o fim. Mi e mi, tá bom? Agora sim. Igual a zero. Agora expande esse negócio aqui. Fica x1 quadrado menos 2x1 mi1 mais mi1 quadrado. Agora o próximo, mais x2 quadrado, menos 2x2 mi1, mi2, mais mi2 quadrado. Agora pinta tudo de verde para não me confundir. Esse é verde, esse é verde, esse é verde, esse é verde. Agora, o próximo, menos x1 quadrado. Opa! Bonito aqui, hein? Tem gente cancelando aqui, não tem? Tá visualizando? Tá. Quanto mais você vai pegando prática nessas coisas, mais visualizando o fim do filme você fica. Pô, tá na cara que foi o mordomo. Você já começa... É claro que o Iron Man não morreu em um universo paralelo, tá? Senão, como é que eles iam fazer o teu filme, não é verdade? Você já sabe o que vai acontecer. Começa a ficar até xarope.
Então, menos com menos mais 2x1, mi1, mais mi1, só que tem um menos antes, então mi1 quadrado. Só que agora eu vou pôr vermelho aqui, para não confundir. Esse é vermelho, esse é vermelho. Próximo. Mesma coisa, só que agora esse é menos... Fala. É menos um quadrado mesmo ou é mais? Ah, não sei, peraí, deixa eu ver. É x quadrado menos 2mi. Mais mi1. Só que como tem esse menos na frente, todo mundo inverte. Então esse aqui inverteu, esse aqui inverteu, devia ter ficado mais. E esse aqui, que era mais, inverteu, vai ficar menos. Pronto. Beleza? Menos x2 quadrado menos 2x2 mi2, só que como tinha um menos aqui, fica mais. Mais, mas como tinha um menos, fica menos. Ixi, esse aqui tem que assistir em velocidade meio depois, velocidade 1/3. Menos mi2 quadrado. Como era mais, tem um menos aqui, menos, tudo isso igual a zero. Deixa eu botar os vermelhos aqui, para não confundir. E eu acho que estamos resolvidos. Agora vamos cancelar coisas. Olha só. Tá vendo esse aqui? Cancela com esse aqui. Tá vendo esse aqui? Cancela com esse aqui. O que mais que cancela? Tem mais gente cancelando aqui? Acho que... não. Mas dá para agregar coisas aqui. Você tá vendo esse cara aqui que tem um x1? Ó, tem um cara com x1 aqui. Tá vendo esse cara aqui? Enfim, joga para lá, joga para cá. Olha só o que acontece no final. Você tá vendo que os termos quadráticos em x foram pro saco? E só sobrou alguma coisa, algum a vezes x1 mais algum b vezes x2 e mais alguma constante igual a zero? Você tá vendo isso? Acho que você não está vendo desse jeito. Deixa eu facilitar a sua vida para você ver melhor. Você está vendo que tem algum ômega 1 x1 mais ômega 2 x2 mais ômega 0? Não, acho que assim você não está vendo também, não. Senão você vai ficar muito... Ó, tá vendo que tem um ômega 1 x1, ômega 2 x2 mais um bias ômega 0 igual a zero? Eu não fiz a continha, mas se você joga para cá, joga para lá, acopla quem tinha que ser acoplado, sei lá, põe em evidência, blá, 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 e deixa só em termos de x1 e x2, você vai ter um treco desse tipo, concorda? Alguma coisa... O bias nessa expressão, você poderia mostrar só ele que eu fiquei em dúvida? Vamos ver aqui, ó. Este cara, juntando... Então, peraí, deixa eu tirar essas cores, porque tá com cor de burro que eu não fode, peraí. 0. Deixa eu pôr azulzinho. Este cara aqui vai ser este misturado com este, misturado com este, misturado com este. Ó, só as constantes que não dependem de x, tá vendo? Ah, entendi. Gruda todo mundo num par, então, aqui, é o bias. Aprendido dos dados, porque tem vermelho e tem verde. Olha que bonito. Alguém sabe o que é isso aqui? Sabe. Mas é que você está acostumado naquela forma de criança. Sabe aquela forma de criança? Vou chamar isso aqui de y. Fala sério, o senhor está ofendendo, hein? Está ofendendo. Vou chamar, aí eu jogo para lá e falo que y é igual a x mais b. Se você puser onde a vai ser W2 sobre W1. E B vai ser W0 sobre W menos W. Sei lá, faz isso contigo. Coloca em termos de AX mais B, isso é a equação do quê, minha gente? De uma reta, olha só. Quer dizer que dá para fazer um classificador linear desse jeito? Sim, é um caso. Então, quando você põe um classificador linear que separa duas populações, um perceptrinho aqui, treinado a partir dos dados, no linguajar dos antigos seria assumir que esse é uma gaussiana, assumir que esse é uma gaussiana, assumir que tem um sigma igual, que tanto faz qual é, porque não vai fazer diferença nenhuma. Você vê que não faz diferença. Se for igual, não faz diferença onde vai ficar a fronteira de decisão. Assumir que eles são iguais e só.
Se você assumir essas que são iguais e que não tem covariância, esqueci também. Se você assumir que não tem covariância e assumir que são as mesmas covariantes, tanto em x quanto em y, para os dois, nossa, quanta assumição, hein? Mas beleza, os caras fazem perceptron desse jeito e ninguém fala nada. Mas vamos assumir esse monte de coisa aí, então, nesse caso, é uma reta que separa os caras. Ah, que bonito. O valor exatamente de onde é que a reta fica aqui, se ela está mais para cá ou mais para cá, vai depender dessa constante de bias aqui. Dependendo do que sair aqui, ela empurra mais para lá ou mais para cá. Se os sigmas não forem iguais, isso aí muda. Aí a figura fica diferente. Mas a moral da história é essa. Eu quis mostrar um até o fim, para você ver o mais simplão de todos, é a reta. Basta você não assumir alguma coisa dessa e treinar de verdade, permitindo que não seja fixo, que essa curva já começa a ficar assim, 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 até o ponto de ficar bonita desse jeito aqui, ó, a capa do livro. Vamos botar o Duda Pattern Classification, que é o livro que você deve ter visto já em algum lugar. Deixa eu pôr grandão aqui, ó, que fica assim. No problema genérico de muitas classes, fica assim, ó, que bonito. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom. Tá vendo aqui que bonito? Deixa eu ver se você tá vendo. Tá vendo o que eu tô vendo? Olha que coisa interessante, tô acabando, tá? Esse aqui, claro, o cara não teria colocado na capa do livro se não fosse bonito desse jeito. Olha que bonito. Opa. Você tem 4 classes, todas elas gaussianas, por falta de ideia melhor. Então, esse é um problema 2D, aqui e aqui, x1 e x2, igual a gente está fazendo. x1 e x2. Um problema 2D, onde você tem 4 classes, não tem só 2, tem W igual a 1, W igual a 2, W igual a 3, blá, blá, blá. Você faz 2 a 2 cada um deles. Então, você faz 2 a 2 esse com esse com esse com esse. Não vou mandar fazer de lição de casa, não, fica tranquilo, tá? Só estou dando um spoiler aqui. Você faz 2 a 2, então vamos fazer só esse, o azul com o verde. Tem sua gaussianinha, ele botou uma elipse aqui só para mostrar onde é que ficou mais ou menos a gaussiana. Faz totalmente genérico. Isso aqui deve ter dado uma curva assim, ó. Esse contra esse, da classe 3 com a classe 2, sei lá, faz de conta. E aí ele fez a mesma coisa para todo mundo e fez a intersecção das curvas depois, formando essas regiões de classificação, que coisa mais bonita, que são não lineares, quem falou não tem reta nenhuma aqui. E aí chega um cara novo, você não precisa nem ter visto essas montanhas, não precisa ter visto os dados, não precisa ter visto nada. Se ele cair aqui, qual é a decisão bayesiana a ser feita? Amarelo. Se ele cair aqui, qual a decisão a ser feita? Vermelho. Se ele cair aqui, verde. Blá, 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 blá. Não é legal?